Do pó viemos e ao pó voltaremos. Essas palavras ressoam em minha mente como um eco de uma verdade eterna. A jornada da vida é repleta de desafios e provações. Um teste constante da nossa fé, da nossa resistência. Olhando para a sociedade ao meu redor, eu vejo um mundo ferido e corrompido pelo pecado. Assim como o profeta Jeremias testemunhou a decadência de Jerusalém. Assim como Watchman Nee escreveu em sua obra, assim como a cidade estava cercada por inimigos e suas muralhas estavam em ruínas, também enfrentamos uma batalha contra forças do mal que procuram nos destruir. No entanto, em meio a essa escuridão, não estamos abandonados. A história de Watchman Nee nos lembra que, mesmo que nas circunstâncias mais difíceis, a luz da esperança pode brilhar. Assim como ele, podemos encontrar consolo e força em Deus. A Bíblia, nossa fonte de inspiração e orientação, nos revela a verdade que transcende os limites desse mundo. Nela, encontramos promessas de redenção e salvação, assim como Watchman Nee enfatizava a necessidade de nos voltarmos para Ele e vivermos em comunhão íntima com Ele. Mesmo quando a dor e o sofrimento nos cercam, a fé nos chama a confiar no plano divino que vai além da nossa compreensão. A história de Watchman Nee nos mostra que, apesar da perseguição e prisões, ele manteve sua fé. Senhor, mesmo em meio às tribulações, mesmo quando as dúvidas me assolam, eu confio em Ti. Ajuda-me a encontrar a Tua graça em cada página das Escrituras, assim como Watchman Nee encontrou, e capacita-me a preservar na busca de um relacionamento íntimo contigo. 1839. China. A Primeira Guerra do Ópio. A Primeira Guerra do Ópio começou em 1839, quando o imperador chinês da dinastia Qing tentou reprimir o comércio ilegal de ópio pelos comerciantes britânicos. O ópio era importado da Índia e vendido na China, causando uma epidemia de vício em ópio entre a população chinesa e um grande déficit comercial para a China. Em resposta às ações do governo, os britânicos enviaram uma força naval para a China, iniciando uma série de batalhas navais e terrestres. A Grã-Bretanha emergiu vitoriosa, e a guerra terminou com a assinatura do Tratado de Nanquim em 1842. O tratado forçou a China a ceder Hong Kong aos britânicos, abrir 5 portos ao comércio estrangeiro e pagar uma indenização à Grã-Bretanha. O tratado foi o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, que a China assinou com potências ocidentais, marcando o início de um período de humilhação e subjugação para o país. 1856. A Segunda Guerra do Ópio. A Segunda Guerra do Ópio, também conhecida como Guerra da Flecha, começou em 1856, quando autoridades chinesas apreenderam um navio britânico chamado Flecha. Os britânicos usaram o incidente como pretexto para pressionar a China a conceder mais direitos comerciais e diplomáticos. Nesse conflito, a Grã-Bretanha foi acompanhada pela França, que também buscava expandir seus territórios comerciais na China. Os dois países lançaram uma campanha militar conjunta contra a China, com a guerra culminando na ocupação de Pequim e na pilhagem e destruição do Palácio de Verão em 1860. A guerra terminou com a assinatura dos tratados de Tientsin e da Convenção de Pequim, que forçaram a China a abrir mais portos ao comércio estrangeiro, permitir presença de diplomatas estrangeiros em Pequim, legalizar o comércio de ópio e conceder direitos extraordinários aos cidadãos estrangeiros na China. A Guerra do Ópio representa um momento crítico na história chinesa, expondo a fraqueza da dinastia Qing e acelerando o declínio de toda uma nação. Esses conflitos também contribuíram para o sentimento anti-ocidental da China, que desencadearam uma série de reformas e movimentos de modernização no país. 1937. A ocupação japonesa na China. A ocupação se intensificou com a invasão da Manchúria durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que durou de 1937 a 1945. O Japão estabeleceu um governo fantoche na China, liderado por Wang Jingwei,
que controlava grande parte do território chinês, incluindo as principais cidades. A ocupação japonesa foi caracterizada por atrocidades de guerra, incluindo o massacre de Nanquim em 1937, no qual estima-se que mais de 300 mil chineses tenham sido mortos. Os japoneses também estabeleceram campos de prisioneiros de guerra, onde os prisioneiros eram submetidos a trabalho forçado, tortura e execuções. Durante a ocupação, os japoneses roubaram muitos tesouros culturais da China, incluindo obras de arte, manuscritos antigos e relíquias históricas. O objetivo do Japão era eliminar a cultura chinesa e substituí-la pela sua própria cultura. A ocupação japonesa teve um impacto duradouro na China e nas relações sino-japonesas. As atrocidades de guerra cometidas pelo Japão ainda são lembradas na China até hoje e causam ressentimento duradouro em relação ao Japão. O tratamento dado pelos japoneses às relíquias culturais também deixou o legado de perda cultural para a China. A ocupação japonesa foi um dos eventos mais traumáticos da história moderna da China. Se eu contasse aqui nesse podcast o que o Japão fez na China, talvez esse episódio nem fosse ao ar. 1927. A Guerra Civil Japonesa. A luta pelo poder entre o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao, se transformou em uma guerra civil. A guerra civil foi marcada por conflitos armados, alianças temporárias e mudanças territoriais. Mao e os comunistas se mostraram mais eficazes na organização e na luta contra o governo nacionalista, ganhando apoio popular ao longo do caminho. Apoio dos camponeses. Mao Tse-tung focou em mobilizar os camponeses, que constituíam a maioria da população chinesa. Ele promoveu reforma agrária, distribuição de terras e melhorias para essas pessoas. E isso lhe garantiu amplo apoio popular. 1934, a Longa Marcha. Mao Tse-tung liderou seus seguidores em uma retirada estratégica de 9.000 quilômetros conhecida como a Longa Marcha. Essa jornada épica permitiu que os comunistas evitassem a aniquilação pelas forças nacionalistas e solidificassem sua liderança. A Longa Marcha também se tornou um símbolo poderoso da resiliência e determinação do Partido Comunista. Segunda Guerra Mundial e a invasão japonesa. A invasão japonesa na China de 1937 desviou a atenção do governo nacionalista para combater os invasores. Enquanto isso, os comunistas se concentraram em fortalecer a sua base de poder e expandir os seus territórios. A resistência bem-sucedida dos comunistas aos japoneses também aumentou o seu prestígio e apoio popular. Apoio da União Soviética. A União Soviética, sob comando de Stalin, apoiou o Partido Comunista Chinês, fornecendo recursos, treinamento, orientação política. E em 1º de outubro de 1949, após a vitória comunista na Guerra Civil, Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China. Sua ascensão ao poder foi resultado da combinação desses fatores e do carisma, das habilidades políticas que ele demonstrou ao longo de sua história. Durante a primeira metade do século XX, a expectativa de vida na China era bastante baixa, em torno de 35 anos de idade. A maioria da população vivia na pobreza extrema, com acesso limitadíssimo à educação, saúde e qualquer outro serviço básico. As condições sanitárias eram precárias, para não dizer inexistentes. As doenças eram uma ameaça constante à vida das pessoas. Além disso, a China estava passando por um período de grande instabilidade política e social, com conflitos internos, guerras, invasão de povos estrangeiros. Ainda tinha ali os fantasmas da Guerra do Ópio, a ocupação japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a economia estava em crise. Essas condições contribuíram para a insatisfação de todo um povo com o governo anterior, que era visto como incapaz, insuficiente para resolver tantos problemas, para proteger o seu povo, o país dos conflitos externos. O Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, ganhou forças. Ele prometeu reformas sociais e econômicas. Isso levou à ascensão ao poder em 1949. E isso
é o que marca o início da República Popular da China. E é nesse contexto que viveu o protagonista da nossa história de hoje, o Watchman Nee. Cara, o Watchman Nee foi uma figura importante na história do cristianismo chinês. O impacto desse cara é tão significativo que poucos líderes cristãos ali da China conseguiram exercer tamanha influência. Esse é o primeiro episódio de alguns episódios que eu vou fazer sobre China. Como esse é o primeiro episódio, eu achei válido colocar a história da China, da decadência chinesa, numa linha do tempo, para que você pudesse entender. O Watchman Nee escreveu mais de 40 volumes de devocionais, sermões e obras teológicas. Seus escritos foram traduzidos para vários idiomas orientais, como japonês, coreano, indonésio, além de idiomas ocidentais, como inglês, francês, espanhol e até mesmo português. Esses livros continuam a inspirar e influenciar uma ampla variedade de grupos cristãos, desde aqueles mais carismáticos e renovados, até igrejas tradicionais em todo o mundo. Ele fundou o Pequeno Rebanho, que se tornou a maior denominação protestante na China durante o regime comunista em 1949. Começando em 1923 com apenas alguns membros, em menos de 20 anos, o Pequeno Rebanho cresceu e se tornou uma denominação com mais de 700 congregações e aproximadamente 70 mil membros. Essa realização é notável, considerando-se as adversidades enfrentadas durante a opressão e a perseguição do governo nas décadas de 50 até 60. Mesmo assim, o movimento Pequeno Rebanho continuou a crescer, permaneceu ativo na China e permanece até hoje. Sua teologia prática e espiritualidade distintivas são enraizadas em muitos círculos cristãos chineses, tanto dentro como fora da China. No início do século XIX, a China se fechou novamente para o cristianismo. Durante esse período, as missões protestantes na China coincidiram com o colonialismo e o imperialismo ocidental. O cristianismo foi associado ao ópio devido aos missionários que chegavam em navios mercantes que também transportavam ópio. Conforme a agressão ocidental aumentava, o sentimento anti-estrangeiro também aumentava. Movimentos nacionalistas se formaram, expressando oposição ao imperialismo. Por volta de 1920, embora a igreja protestante estivesse se expandindo, sentimentos de anti-estrangeiros, anticristãos foram despertando pelo crescimento do movimento comunista. Foi nessa época que os movimentos de igrejas nativas chinesas se destacavam. Esses movimentos expressavam um desejo nacionalista de independência em relação ao domínio missionário ocidental. Entre 1920 e 1930, ocorreram avanços significativos no ensino superior, na organização da igreja e no surgimento de líderes chineses. Até a vitória do comunismo em 1949, o cristianismo parecia estar ganhando influência. Posteriormente, as igrejas e instituições cristãs foram controladas pelo Estado, igrejas foram fechadas à força, e os cristãos foram obrigados a se conformar aos ensinamentos e requisitos do governo. Aqueles que desobedeciam às doutrinas governamentais eram perseguidos ou fugiam. Foi nesse contexto político e social que a vida, o ministério e o martírio de Watchman Nee foram moldados. Watchman Nee nasceu em uma família com uma forte tradição cristã. Seu avô foi um dos primeiros ministros chineses ordenados pelas missões congregacionais na província de Fujian, na China. Nee era o terceiro filho de uma família de 9 filhos, mas o primeiro filho homem. Na cultura chinesa, ter filhos homens era muito valorizado, e famílias sem filhos homens eram muitas vezes desprezadas. Quando a mãe de Nee estava grávida do terceiro filho, ela orou fervorosamente a Deus pedindo por um filho e dedicando a Deus de forma semelhante a Ana, em Samuel 1, do 1 ao 20. Deus ouviu sua oração e em 4 de novembro de 1903, Nee, mais tarde conhecido como Watchman Nee, nasceu. Nee mais tarde mudou seu nome para Duosheng, Watchman em inglês, que significa som do gongo, ou seja, um vigia para alertar o povo de Deus para o serviço. Durante sua juventude, Nee frequentou escolas fundadas pela Sociedade da Igreja Missionária em Fuzhou, na China. Em todas as áreas, ele mostrou um talento intelectual extraordinário.
Aos 18 anos, Ni entregou sua vida a Cristo através da pregação da missionária Dora Yu, uma ex-estudante de medicina que abandonou toda a sua carreira lucrativa, para se dedicar a pregar a palavra de Cristo. Ni, naquele momento, sabia que era tudo ou nada. Quando ele foi batizado, declarou: Senhor, eu deixei o meu mundo para trás. Sua cruz me separa dele para sempre e entrei em outro. Permanecerei onde você me colocou em Cristo. Ni e outros estudantes que compartilhavam o zelo pela pregação do Evangelho, entre outros jovens na cidade, nas igrejas e nas escolas, se uniram em oração e estudo da Bíblia. Eles organizaram suas próprias reuniões e se dedicaram a um vigoroso evangelismo de rua. Entre 1923 e 1928, Ni publicou as revistas Revival e Christian, além do livro The Spiritual Man, O Homem Espiritual. Ni foi instrumento de um avivamento espiritual entre estudantes nesse período. Ni buscava encontrar uma resposta para o problema das divisões denominacionais que, segundo ele, eram difíceis de serem apreciadas por um novo convertido. Ele via as missões como uma fonte de divisão que estava prejudicando o potencial da igreja como um todo na China. Em sua busca por uma resposta, ele voltou ao que considerava uma obediência simples ao Novo Testamento. Influenciado pelos escritos de John Nelson Darby, ele acreditava que as igrejas na China deveriam ser autônomas, se sustentarem e se programarem por si mesmas. Esse conceito de tripla autonomia era semelhante à estratégia de missões adotadas por Henry Venn e Rufus Anderson no século XIX, e mais tarde também pelo Partido Comunista Chinês. Foi nesse período que Ni estabeleceu a primeira Assembleia Independente na rua Hardong, em Xangai. Ele foi o principal orador na primeira conferência desse novo movimento, que ficou conhecido como o Pequeno Rebanho. Em 1939, Ni publicou um hino intitulado Um Hino Coletivo do Pequeno Rebanho, e assim o movimento recebeu esse nome. Ni e seus seguidores se chamavam de uma reunião local dos crentes em nome do Senhor. Apenas isso. O movimento se espalhou por toda a China, experimentando um verdadeiro avivamento por volta de 36. Uma das características mais fortes do movimento de Ni era que todos os crentes eram trabalhadores não remunerados. À medida que se mudavam para novas comunidades, seus lares se tornavam centros cristãos. Cada igreja era uma unidade autônoma, liderada por presbíteros. No entanto, Ni também comissionou trabalhadores em tempo integral, a quem chamava de apóstolos, para evangelizar e estabelecer novas igrejas. As tarefas dos apóstolos eram centralizadas e eles recebiam treinamento, aconselhamento e apoio financeiro. À medida que a guerra na China continuava, a obra de Ni foi cada vez mais afetada. Em 1942, ele e alguns irmãos estabeleceram um laboratório para apoiar financeiramente seus apóstolos. No entanto, os presbíteros da igreja de Xangai não aprovavam essa iniciativa e pediram a Ni para não pregar mais lá. Apesar disso, Ni continuou a se envolver com o laboratório, que se tornou uma empresa de importação e fabricação de produtos farmacêuticos. Em 1945, Ni se afastou gradualmente do laboratório e mais tarde doou toda a empresa para a igreja. Isso trouxe prosperidade para a igreja, mas acabou se tornando alvo de críticas por parte do Partido Comunista. Em 1º de outubro de 1949, a República Popular da China foi estabelecida. Apesar dos apelos de outros, Ni e sua esposa decidiram retornar a Xangai para ficar ao lado de seus irmãos em Cristo. Durante os 2 primeiros anos do regime, Ni ainda conseguiu ministrar e reunir cerca de 3 a 4 mil pessoas na igreja. Em 10 de abril de 1952, Ni foi preso, acusado de espionagem, atividades contra-revolucionárias e irregularidades financeiras e morais. A acusação contra ele tinha 2.296 páginas e foi tornada pública em janeiro de 56. Muitos membros do Pequeno Rebanho também foram presos, e as igrejas em todo o país foram fechadas à força. A Assembleia em Xangai foi transformada em uma fábrica. Ni foi condenado a 15 anos de prisão.
Mas ele não foi liberto em 67. Era comum alguns prisioneiros receberem uma sentença adicional de 5 a 7 anos por serem considerados não reformados. Assim, em 1º de junho de 1972, logo após ser transferido da prisão de Xangai para um campo de trabalho rural, Watchman Nee faleceu, aos 69 anos de idade. Cara, na minha opinião, a influência de Nee nas igrejas chinesas acho que vai além da Ásia. E eu acho que dá pra sentir ela até hoje. Ele foi um líder cristão dedicado, ele buscou ser espiritual até a sua morte. No entanto, assim como qualquer líder, ele não era perfeito. Devemos nos inspirar pelo seu amor a Cristo, mas também devemos estar cientes de que alguns de seus ensinamentos são extremos e até mesmo errôneos. É importante aprender com seu exemplo, mas também discernir o que é correto. Mas, apesar de falhas e até mesmo algumas coisas que são controversas na teologia de Nee, eu acredito que Deus ele pode e ele nos usa, mesmo que nós sejamos falhos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tchau. Sou Igreja de Deus.